Olá pessoal, sou Ricardo Gomes e a aula de hoje da semana 2 de H2 é modernidade, tá? Então, quando a gente fala em modernidade, em história, a gente está se referindo a quê? Porque é muito comum no dia a dia a gente falar, você é muito moderno, o mundo moderno, mas esse sentido que a gente dá à palavra moderna é exatamente a mesma que a gente dá à história quando a gente se refere à divisão do tempo? Bem, é o seguinte, do ponto de vista da história, a gente chama, como vocês podem ver aí nessa linha, de Idade Moderna, o período que se estende do final da Idade Média até o início da Idade Contemporânea. Essa linha do tempo que vocês visualizam aí é uma linha do tempo simbólica, é uma visão da história dentro de uma visão positivista, tá? Porque não existe a história da humanidade fatiada em períodos, tá? E essas fatias guardadas numa gaveta, que quando você quer saber de um determinado momento do desenvolvimento humano, você vai lá na gaveta e tira a história que o ser humano vivenciou no passado. Não é bem assim. A vida da gente é contínua, é como você, como eu. Por exemplo, você hoje é um adulto ou é um adolescente, você já foi bebê, você já foi criança, tá? E o que você foi tá marcado na sua cabeça como sendo experiência, tá? Então você não pode ir até uma gaveta e retomar o seu passado, mas você guarda na memória o que você vivenciou, né, anos atrás. Então a gente divide a história em períodos por uma questão puramente didática, né? Então a gente chama de Idade Moderna, como eu já falei, aquele período que vai do final da Idade Média e a data tomada como símbolo é 1453. O fato histórico adotado aí como sendo o fim da Idade Média foi a queda do Império Bizantino, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. E esse período é considerado Idade Moderna até 1789, que também é uma data simbólica que os europeus adotaram como sendo o início da história contemporânea, né, que teve como marco histórico, teve como fato histórico a Revolução Francesa, beleza? Então vamos resolver aí a primeira questão sobre o que a gente chama nessa aula de modernidade. Diz assim, ó, a Europa nos séculos XV e XVI foi palco de grandes transformações, convencionalmente consideradas marcos da modernidade. Na política ocorreu a centralização do poder, que acompanhou, melhor dizendo, né, a formação dos estados modernos. Na cultura, houve o movimento humanista e o Renascimento. Na religião, quebrou-se a unidade cristã com a reforma protestante. Na economia, a passagem econômica da Idade Média para a Idade Moderna se deu com o aparecimento do capitalismo. Tem-se ainda Portugal como expoente das grandes navegações, impulsionando o comércio. Veja, gente, esse período que a gente chama de Idade Moderna, ele foi um período muito rico de acontecimentos. A gente teve o fim do modo de produção feudal, o surgimento do chamado capitalismo, né? Ele estava ali em seus primórdios. Tivemos também a chamada formação do Estado moderno ou das monarquias nacionais. O que é isso? É porque na Europa medieval não havia um país unificado como a gente entende o que seja um país hoje, com fronteiras delimitadas, com um poder centralizado, com uma constituição, com uma força militar permanente protegendo as fronteiras, a adoção de uma moeda única, de uma língua nacional. Então, quem foi pioneiro nisso foi Portugal. E um dos motivos pelos quais Portugal foi uma potência muito poderosa no início da Idade Moderna, na expansão marítima, é porque Portugal foi o país que primeiro se organizou nesse sentido, foi quem primeiro se tornou o Estado moderno. E esse Estado moderno, o fortalecimento do poder nas mãos de uma elite política, de um rei ou de um corpo de pessoas ligadas a este rei, foi Portugal. E aí Portugal, com um governo centralizado, pôde canalizar esforços para empreender a busca por melhores condições de vida fora da Europa. A Europa, que estava em crise, a crise do feudalismo,
potencializada pela peste negra, pela fome, né? Por muitas guerras que estavam colocando em xeque aquele estilo de vida que a gente chama de feudalismo. Tá? Então, o período mencionado no texto foi marcado pelo surgimento de duas correntes de pensamento que tinham como objetivo fortalecer os estados nacionais e garantir o poder do rei e os ganhos da burguesia. Assim, absolutismo e mercantilismo se colocam como importantes conceitos para entender a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Uma vez que, ele citou aqui nessa questão, né, quem fez essa questão, citou aqui absolutismo e mercantilismo. O absolutismo é justamente a concentração de poderes nas mãos, por exemplo, de um rei, nesse final da Idade Média. E quem tinha interesse em fortalecer esse rei era uma classe social nascente chamada burguesia. Porque durante o feudalismo, durante a Idade Média, a sociedade era estamental. Havia o clero, a nobreza e os trabalhadores, os camponeses. Então o clero, que era composto pelos representantes, pela elite da Igreja Católica, era muito poderoso. Era quem era responsável pela mentalidade das pessoas. O clero, a igreja, dominava as pessoas através da ideia do pecado. Tinha também a nobreza, os condes, duques, marqueses, viscondes, o próprio rei fazia parte da nobreza. Era outro estamento privilegiado, além do clero, nesse período. E havia o resto da população, né? O estamento chamado de trabalhadores, que era um estamento composto pelos escravos, que eram poucos naquela época, os servos, que representavam uma grande parcela da sociedade, tá? E os homens livres, os vilões, que tinham uma condição de vida difícil, como a vida dos servos era difícil, mas que em relação aos servos, esses vilões, eles eram livres. Mas aí surgiu uma nova classe social, a burguesia, chamada assim porque os indivíduos desse novo grupo social desenvolviam comércio junto aos burgos, que eram aquelas cidades fortificadas. Daí o nome deles, burgueses. Esses indivíduos começaram a se fortalecer através do comércio. E o clero e a nobreza começaram a boicotar as atividades comerciais dessa nova classe social. Então essa nova classe social que almejava o lucro que era condenado pela Igreja Católica, começou a buscar respaldo para tentar se livrar das marras da igreja junto ao rei. Mas o rei não era suficientemente forte para impor a sua vontade diante de uma nobreza feudal que o confrontava, diante de uma igreja que tinha o controle ideológico da época. Então a burguesia, que foi ganhando dinheiro com comércio, se capitalizou, financiou este rei, fortalecendo seu exército para que esse rei dominasse o restante da nobreza e o clero e apoiasse os interesses burgueses. Então, para esse rei, era interessante se aliar à burguesia para ter o poder centralizado em suas mãos. E para essa burguesia, era importante ter o rei como aliado para que o rei impusesse o Estado autoritário, absolutista, dando espaço para a burguesia desenvolver suas atividades comerciais. Então, o absolutismo, que o enunciado fala aí, foi uma característica própria dessa aliança do rei com a burguesia, o surgimento do Estado moderno, e a prática econômica que vai ser praticada aí, que vai ser desenvolvida aí, melhor dizendo, por esse rei, era uma prática mercantilista. O que é o mercantilismo? A gente define mercantilismo como o conjunto de atividades praticadas pelo Estado moderno, né? Cujo objetivo era aumentar a riqueza, né, para aquele determinado reino. Então, era uma prática de intervenção do Estado na economia do país, tá bom? Então, assim, absolutismo e mercantilismo se colocam como importantes conceitos para entender a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. E antes da gente ir para as alternativas, para tentar identificar aí a resposta que caracterize muito bem essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, eu apresento aí para vocês o símbolo do mercantilismo, que é uma balança, né? Uma balança onde você pode ver que ela pende mais para um lado, que é aumentar as exportações. Tá? Então,
Segundo a mentalidade mercantilista, o Estado deve exportar mais que importar. O Estado é forte, como você pode acompanhar aí como sendo características do mercantilismo. O Estado protege sua economia. Como? Aumentando as taxas alfandegárias para os países concorrentes, criando leis, né, rígidas nesse sentido. O mercantilismo também incentiva o desenvolvimento manufatureiro. Ele pratica o monopólio e, através das práticas mercantilistas, os estados fortes, centralizados, eles saíam em busca de colônias, onde nessas colônias eles exploravam as riquezas minerais, dentre outras coisas, tá bom? Então, o que é que a gente pode identificar como sendo aí característica dessa transição da Idade Média para a Idade Moderna? Letra A diz: o mercantilismo, ao defender a centralização do poder nas mãos do soberano, justifica a centralização dos estados nacionais. O mercantilismo era uma prática mais voltada para a economia. O mercantilismo não é o grande defensor da centralização do poder político nas mãos do soberano. O mercantilismo é uma prática mesmo do Estado na economia, né? Os conceitos mercantilismo e absolutismo do enunciado se relacionam e são favoráveis às forças sociais, em especial o rei e a burguesia, que de certa forma proporcionaram o fim da Idade Média, sem dúvida, né? Essa é a resposta. Então, aqueles termos absolutismo e mercantilismo estão relacionados a essa aliança que houve entre o rei e a burguesia. Como essa alternativa diz, que de certa forma, juntos, proporcionaram o fim da Idade Média e o advento da Idade Moderna. Letra B é a resposta. Letra C, o absolutismo defendia a liberdade de expressão? De jeito nenhum, né? O absolutismo ele é centralizador. O rompimento completo com a Igreja Católica, a Idade Média, a burguesia e o rei na Idade Moderna, saindo da Idade Média, eles não vão romper completamente com a Igreja Católica, né? A Igreja Católica ainda dava suporte à sociedade nessa modernidade. O mercantilismo se apresentou como grande fiador dos interesses dos antigos senhores feudais? Não. O mercantilismo ele é fiador dos interesses de um Estado forte, absolutista, que nesse primeiro momento terá o apoio da burguesia. Tá bom? Então, primeira questão, letra B, é a resposta. Vamos à segunda questão, que diz assim: no contexto europeu, a passagem do século XIV para o século XV é conhecida como a época de crise que levou ao declínio do feudalismo e ao advento de novas organizações políticas e sociais que estruturaram a Idade Moderna, né? Vocês estão vendo aí na imagem a representação de um castelo medieval. Essa imagem é muito representativa de como era a vida econômica, política, principalmente esses dois aspectos, na Idade Média. Mas com o fim do feudalismo, estavam surgindo coisas novas, né? Estava surgindo o Estado moderno, estava surgindo uma nova sociedade com destaque para a burguesia, estava surgindo a centralização do poder, uma língua nacional, fronteiras territoriais dos países sendo delimitadas, né? Nesse sentido, é possível identificar alguns fatores que caracterizaram esse movimento de transição, como a guerra, a fome e a peste. Guerra, fome e peste são tradicionalmente considerados os pilares que foram derrubados, fazendo com que houvesse a transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? A guerra, principalmente a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, a fome, a escassez de alimento, que foi responsável pela dizimação de um grande número de trabalhadores, e a peste negra, a peste bubônica, aquela doença transmitida pela pulga do rato que levava do animal para o ser humano, a Yersinia pestis, a bactéria que foi responsável pela dizimação de 1/3 da população europeia, né? Então, esses três acontecimentos aí conjugados foram responsáveis pela dizimação de grande parte da população europeia, possibilitando aí o advento da Idade Moderna. Uma das explicações para a crise que atingiu a Europa feudal pode ser encontrada no renascimento urbano e comercial ocorrido no século XIII. Esse renascimento urbano e esse renascimento comercial
tem a ver justamente com o surgimento da burguesia e com a reativação do comércio que ela passou a desenvolver junto às cidades. Porque no feudalismo houve a ruralização da economia. E agora, com o advento da burguesia, naquele momento também das cruzadas, com a intensificação do comércio entre o Oriente e o Ocidente, houve uma reativação da vida urbana, uma reativação do comércio. Esse período levou à ascensão da burguesia, a qual, para otimizar seus ganhos comerciais, buscou, letra A, formar uma aliança com os reis, sim. O que possibilitou a unificação nacional de diversos países europeus, sim, a começar por Portugal, assim como a formação de teorias políticas e econômicas, teoria política, absolutismo, teoria econômica, mercantilismo, para justificar essa nova dinâmica social perfeita, letra A. Já é a resposta dessa questão. Letra B, combater a peste negra que assolou a Europa e matou 1/3 de sua população devido às péssimas condições sanitárias das cidades e ao aumento do tráfico de pessoas entre a América e o continente europeu. Olha, isso não é uma característica da burguesia nesse momento que está sendo explorado aqui, que é a transição do século XIV para o XV. Tá? Então, a burguesia ela não vai intensificar, por exemplo, como está sendo dita nessa letra B, as transações de seres humanos, o comércio de seres humanos entre a América e o continente europeu. A burguesia ela está primeiro focada em sair da crise do feudalismo e com o desenvolvimento do mercantilismo é que dali a pouco vai ser desenvolvida uma série de atividades comerciais, dentre elas o comércio de seres humanos. Então, não é ainda nesse período de decadência do feudalismo que a questão em seu enunciado está tratada, tá bom? Então a letra B está descartada. Impedir o fortalecimento dos reis? Não, a burguesia não queria impedir o fortalecimento dos reis. Ela se juntou aos reis para fortalecê-los. Confundir a Igreja Católica mantendo-se fiel à fé cristã? Como é que você vai confundir a Igreja Católica se você se mantém fiel à fé cristã? Tá? Então, é contraditório o que está sendo dito na letra D. A burguesia queria aumentar as possibilidades de lucro com a exploração do Extremo Oriente, em especial o Japão e a China, que foram colônias europeias até não. Né? Elas não eram necessariamente colônias até aí. Né? Elas chegam a ser no momento posterior. Mas o Extremo Oriente, naquele momento, era muito independente. Tanto é que os europeus, ao saberem das riquezas do Extremo Oriente, se encantaram. E um dos motivos da expansão marítima foi o desejo desses europeus quererem usufruir daquelas riquezas todas do Extremo Oriente. Então, nesse momento que o enunciado está tratando, o Extremo Oriente não funcionava como colônia dos países europeus. Tá bom? Então, letra A é a resposta para essa questão número 2. Terceiro quesito. O avanço da conquista naturalmente produziu escravos, pois em toda parte alguns nativos resistiram obstinadamente e se viram assim transformados com legitimidade em escravos quando eram capturados na guerra. Cortés, por exemplo, na década de 1540, empregou em suas jazidas de ouro de Tehuantepec cerca de 400 escravos índios. Esse Cortés, na verdade, é Hernán Cortés ou Fernão Cortés, que, a serviço da Espanha, explorou os astecas no México. E esse enunciado está dizendo que os europeus, que os espanhóis, eles fizeram uso intenso do trabalho escravo nas colônias espanholas aqui na América, tá? Da mesma forma que os portugueses também se utilizaram dos índios aqui no Brasil. Mas quando a gente compara a relação que os ibéricos tiveram com os negros e os índios aqui na América, é importante que a gente frise o seguinte, que os espanhóis se utilizaram muito mais do índio aqui na América como mão de obra escrava do que os portugueses aqui no Brasil. Os portugueses preferiram mais o trabalho escravo negro. O espanhol se utilizou mais do trabalho escravo indígena.
Porque os espanhóis encontraram aqui um grande contingente de índios que dominavam técnicas agrícolas, já trabalhavam metalurgia. E aqui no Brasil, os portugueses, eles encontraram índios que não tinham um conhecimento técnico muito avançado de agricultura, de metalurgia. Então, cada qual utilizou, seja o índio, seja o negro africano que foi trazido para a América, né, para atender a interesses bem específicos, tá bom? Então é sobre isso que a questão trata. Apesar das Américas portuguesa e espanhola estarem sujeitas às mesmas ordenações políticas e econômicas, a exploração dessas colônias por parte de Portugal e Espanha foi distinta, como eu acabei de falar para vocês. Especialmente no que diz respeito à mão de obra. Tal diferença se constata na utilização de escambo com os indígenas. Escambo quer dizer troca. Escambo com os indígenas realizado como forma de trabalho nas colônias portuguesas e como uso de imigrantes europeus na América Espanhola, não. Tudo bem que os portugueses praticaram escambo com os índios, trocando, por exemplo, bugigangas, roupas, facas, com as toras de madeiras que os índios cortavam, madeira de pau-brasil. Mas no caso da América Espanhola, está sendo dito aqui que os espanhóis trouxeram imigrantes europeus. Não, os espanhóis eles exploraram os índios que já habitavam aqui. Mão de obra predominantemente indígena na América Portuguesa, aliás, na América Espanhola, sem dúvida. Por meio da mita e da encomenda. Mita e encomenda eram dois tipos de relações de trabalho que os espanhóis obrigavam os índios aqui a se submeterem. Na mita, o índio recebia uma remuneração irrisória, que fazia parecer que ele não era escravo naquele tipo de relação de trabalho, e a encomenda, não havia essa remuneração. O índio, como sendo agora súdito da coroa espanhola aqui na América, era obrigado a pagar imposto. Então ele pagava imposto trabalhando. E o espanhol, que se utilizava do índio, né, como mão de obra, tinha que dar uma contrapartida ao governo espanhol, catequizando esse índio. Então, para você, espanhol, fazer uso da mão de obra indígena aqui na América, era uma exigência do governo espanhol que você catequizasse esse índio. Porque quanto mais esse índio fosse iniciado na cultura espanhola, europeia, né, mais fácil ficava para o governo espanhol dominar esse índio, uma vez que ele estaria, entre aspas, domesticado. Tá? Então, letra B é a resposta correta dessa questão número 3. C. Mão de obra escrava africana na América Portuguesa e de imigrantes europeus na América Espanhola, não. Né? O índio e o africano, que eram utilizados como mão de obra pelos espanhóis aqui na América. Letra D. Um sistema de colônia de exploração na América Portuguesa, beleza. Portugal explorou o Brasil como uma colônia de exploração e não de povoamento. E, via de regra, muito embora nem todo autor goste de rotular e diferenciar de forma tão drástica a colônia de exploração, colônia de povoamento, a gente tradicionalmente define uma colônia de exploração como sendo aquela em que era praticado o latifúndio, a escravidão, a produção monocultura e a produção voltada para atender às necessidades do mercado externo. Já uma colônia de povoamento, que a letra D está dizendo que a Espanha praticou aqui na América, e não é verdade. A Espanha praticou também colônia de exploração. Grosso modo, uma colônia de povoamento seria o contrário da colônia de exploração. Ao invés de latifúndio da colônia de exploração, a de povoamento tem minifúndio, pequenas propriedades. Ao invés da monocultura, seria a diversificação de culturas, a policultura. Ao invés da predominância do trabalho escravo, na de povoamento predominaria a mão de obra livre. E ao invés de atender ao mercado externo, como na colônia de exploração, na de povoamento, a produção atenderia às necessidades do mercado interno. E por fim, a letra E dessa questão, mão de obra livre na América Espanhola não, havia a mita e a encomenda, que não podem ser caracterizadas como modalidades de trabalho que investisse na mão de obra livre, né? Então não é possível marcarmos essa letra E. A penúltima questão, a questão 4, acompanha aí, diz assim: no que diz respeito à burguesia mercantil, a nobreza adapta-se a ela.
porque essa burguesia se aliou ao rei, o rei forte dominou essa nobreza de senhores feudais. Mais uma vez que surgiu o Estado moderno centralizado, esse rei precisava de uma burocracia para alimentar esse Estado. Então essa nobreza, que antes, digamos assim, se opunha ao rei, agora está a serviço do rei. Por isso que está sendo dito aí que essa nobreza se adapta à burguesia nesse contexto da centralização do Estado moderno. Então essa burguesia é cooptada para suas formas políticas, as formas políticas da burguesia do Estado moderno, por meio de formulações de leis que respondem às questões de comércio e da propriedade. Porque o próprio mercantilismo aparece como fruto do avanço econômico feudal. O texto aborda as relações entre as diferentes forças sociais europeias na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Nesse sentido, o autor considera o mercantilismo, o absolutismo e o avanço do capitalismo comercial como parte de transformação da estrutura política feudal, uma vez que esses aspectos são fundamentais para o processo de acumulação de riqueza por meio de... Então, com o surgimento do mercantilismo, a acumulação de riqueza se dá por meio de estruturas bancárias, não. Estruturas teocráticas, estáveis, não. Através de estruturas políticas fortes, com a centralização do Estado moderno, o que está sendo dito aí na letra C, né? Com a formação do Estado moderno. Então, como foi que a burguesia conseguiu ascender economicamente? Foi quando ela conseguiu se juntar aos reis, que eram fracos no período feudal, porque o poder era disputado pelos senhores feudais e por este rei. Então, para a burguesia encontrar um terreno propício, como, por exemplo, para o estabelecimento de uma moeda única nacional, através de um único padrão de pesos e medidas num país inteiro, era necessário que houvesse um rei forte e que houvesse um rei que unificasse as leis, que unificasse todo o sistema bancário, que unificasse os padrões de medidas, que unificasse a moeda. Daí a letra C responde exatamente o que a questão nos pergunta, né? Qual foi a situação que possibilitou a essa burguesia galgar posições sociais e econômicas através do mercantilismo? Foi possibilitando primeiramente a unificação política de um determinado Estado. Então, letra C é a resposta correta. Letra D diz, uma sociedade estamental bem estruturada? Não. Essa sociedade estamental está sendo representada nessa imagem aí, né? Onde havia o rei, depois o clero, depois a nobreza e depois a gama de trabalhadores. A burguesia, ela se opõe a essa estrutura feudal estamental que era baseada nos privilégios, privilégio de berço, de nascimento. E a burguesia agora, ela vai insistir que o status do indivíduo, que sua posição social, seja de acordo com a sua capacidade econômica, né? Letra D, uma sociedade estamental bem estruturada? Não, a burguesia se opõe e derruba essa sociedade estamental. Através de uma produção cultural vinculada aos dogmas católicos? Não. Até porque a igreja, na Idade Média, era contra a usura, que era praticada pela burguesia, que consiste em emprestar dinheiro a juro. A burguesia defendia o lucro e a igreja condenava o lucro, estabelecendo o justo preço, que era a exigência para você vender uma mercadoria praticamente pelo custo de produção que você teve. Então isso não era interessante para a burguesia, né? E por fim, a última questão. Para descobrir o planeta, a humanidade teria de ser libertada de antigas esperanças e medos e abrir as portas da experiência. Então isso aí é uma referência ao fato de, na Idade Média, existirem muitas lendas, muitos medos ainda nas mentes dos europeus. Eles chamavam, por exemplo, o que a gente conhece hoje como o Oceano Atlântico de Mar Tenebroso, porque eles não conheciam o Oceano Atlântico em sua extensão, eles tinham medo de navegar. Eles acreditavam que o Mar Tenebroso, o Mar Oceano, como eles chamavam o Atlântico, era povoado por sereias, por monstros
fantásticos marinhos. Muitos ainda concebiam a Terra como sendo plana e ao final da mesma haveria um abismo onde os navios cairiam. Mas a partir de um certo momento, nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, muitas pessoas ousam romper com suas tradições, com esses medos, e começam a abrir a cabeça para a ciência, né? É nesse contexto que surge a caravela, as embarcações mais leves, com mais velocidade, se investe nisso. É nesse momento que a bússola, inventada lá pelas bandas, ou descoberta lá pelas bandas do Extremo Oriente, começa a ser trazida para o Ocidente, o astrolábio. Então a ciência, ela começa a ganhar espaço no coração e nas mentes dos europeus. E foi justamente o fato deles se abrirem para o novo, para a ciência, que possibilitou ao mundo europeu descortinar o mundo através das navegações marítimas, né? Então as maiores dimensões do espaço, os continentes e os oceanos, só lentamente foram revelados. O Ocidente, durante a maior parte da história, seria o descobridor, e o Oriente, o descoberto. As passagens marítimas já não eram meros caminhos familiares bem marcados dentro de um mar fechado, o Mediterrâneo. As novas estradas reais cortavam mares abertos e levavam a toda parte. A grande aventura moderna, que era explorar, teve primeiro de ser empreendida no cérebro, ou seja, através da ciência, através da razão. O explorador pioneiro foi um homem solitário a pensar. Então, trouxe aí até uma representação de uma bússola, né, para deixar claro aí que o enunciado está falando dessa abertura de cabeça através do uso da ciência, né, da reflexão. De acordo com o texto, os descobrimentos ultramarinos da Idade Moderna foram resultado, letra A, de uma postura científica que questionava os antigos dogmas. Perfeito. Letra A, resposta. Da ruptura com a mentalidade empirista medieval? Não, o medievalismo não era empirista. O empirismo é a prática da experimentação, e a gente sabe que a mentalidade medieval era uma mentalidade baseada na tradição, né? Na crença dita, determinada pelos doutores da igreja, né? Do acúmulo de experiências na navegação mediterrânea? Não, porque não é o experimentalismo que era a tônica da época, né? Da necessidade de compensar o déficit populacional? Não. As navegações não são resultado da necessidade de compensar déficit populacional, mas sim de uma abertura do espírito para o novo, né? Do esgotamento das rotas comerciais no Mediterrâneo, não. Como o próprio texto nos sugere, né? Então, o que veio aí como sendo o grande possibilitador de abertura para o novo foi a capacidade do homem se abrir para a ciência, não é? Então é isso, gente. Resposta aí dessa quinta questão, letra A. Eu fico por aqui, desejo para vocês um excelente estudo, tá? E até a próxima. Um abraço, beijo no coração, tá? Tchau, tchau.